Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa o seu like, porque isso me ajuda muito. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber de onde vocês estão me acompanhando. Aqui no canal sempre tem vídeos novos para vocês. Então agora, apaga as luzes, aumenta o som, prepara o coração e bora pro vídeo. A chamada do inferno. Eu sempre ouvi dizer que o inferno era o destino de muitos depois da morte, que era um lugar de dor eterna, de fogo que nunca se apaga, de gritos que nunca cessam. Mas ninguém nunca me explicou uma coisa. E se o inferno não começasse depois da morte? E se ele começasse antes? Era uma terça-feira comum. Nada estranho, nada fora do normal. Eu tinha passado o dia inteiro trabalhando, voltei para casa exausto e deitei no sofá com o celular na mão. O relógio marcava 02:58 quando eu quase peguei no sono. Às 03:10 em ponto, meu celular tocou. Número desconhecido, sem DDD, sem identificação. Só um fundo preto na tela e a palavra chamada. Eu deixei tocar. Parou. 3 segundos depois, tocou de novo. Algo dentro de mim disse para não atender. Não era medo comum. Era aquela sensação primitiva de que alguma coisa está errada demais. Mas eu atendi. No início, só silêncio. Depois, um som distante. Não parecia fogo. Não parecia grito. Parecia respiração. Muitas respirações sobrepostas. Como se centenas de pessoas estivessem respirando ao mesmo tempo. Todas muito próximas do telefone. Eu fiquei em silêncio. Então ouvi minha própria voz. Você sabe para onde vai? Eu desliguei imediatamente. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse um áudio editado. Uma brincadeira de mau gosto. Mas o histórico de chamadas não mostrava nada. Nenhuma ligação recebida. Nenhum número. Nada. Eu pensei que tinha sonhado. Até o celular tocar de novo. 0303. Dessa vez, quando atendi, a respiração estava mais próxima, mais pesada. E então vieram palavras. Não gritos, sussurros. Condenado, marcado, reconhecido. Eu desliguei, corri até o banheiro e joguei água no rosto. Meu reflexo parecia normal, mas meus olhos estavam fundos demais, como se eu não tivesse dormido há dias. Quando voltei para a sala, o celular estava sobre a mesa. A tela acendeu sozinha. Sem toque, sem vibração. Atendimento automático. A chamada já estava ativa. E eu ouvi algo que fez meu estômago gelar. Não era respiração. Não eram vozes sobrepostas. Era uma única voz. Calma. Sem emoção. Não estamos ligando para avisar. Estamos ligando para confirmar. O ar ficou pesado. Confirmar o quê? Daí eu consegui perguntar. Silêncio por 2 segundos. E então, que você já pertence? A ligação caiu. Eu fiquei parado, tentando entender o que aquilo significava. Pertence a quê? Inferno não é depois da morte? Eu estava vivo, respirando. Ali, mas naquela noite, algo mudou. Eu fui para o quarto e deitei tentando ignorar tudo. Mas quando fechei os olhos, eu vi, não fogo, não demônios. Eu vi um lugar escuro, sem chão definido, sem céu, apenas uma multidão de pessoas em pé, imóveis, olhando para frente. E no meio daquela multidão, eu estava. Não como observador, como parte dela. Eu acordei com um susto. O relógio marcava 03:17 e meu celular vibrava de novo. Dessa vez, a mensagem não era ligação, era um texto. Primeira etapa concluída. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas naquele momento senti algo diferente. Não era medo, era reconhecimento. Como se aquela voz sempre tivesse estado ali. Esperando, eu fiquei olhando para a mensagem na tela, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Primeira etapa concluída. Etapa de quê? Eu não tinha feito nada. Não tinha assinado nada. Não tinha pedido nada. Não tinha morrido. Mas aquela frase parecia definitiva, como se algo tivesse sido oficialmente registrado. Meu corpo estava estranho. Não doía, não ardia, mas havia um peso no peito, como se eu estivesse respirando um ar mais denso do que o normal. Levantei da cama decidido a desligar o celular. Talvez quebrar, talvez jogar fora.
Qualquer coisa que me afastasse daquela ligação. Mas quando fui até a cozinha, parei no meio do caminho. A casa estava silenciosa demais. Não era silêncio comum, era ausência. Sem barulho da geladeira, sem som distante de carros na rua, sem vento. Eu caminhei até a janela. A rua estava lá, mas não estava normal. Os postes estavam acesos, porém a luz não iluminava nada. Era como se a claridade parasse no ar, sem tocar o chão. Então, eu vi algo que fez meu estômago revirar. Havia pessoas na rua, paradas, espalhadas pela calçada, todas imóveis, todas olhando para frente. Nenhuma olhava para cima, nenhuma mexia o corpo. Pareciam esperando algo, ou alguém. Meu celular vibrou de novo. 0321. Eu não queria atender, mas dessa vez não foi uma chamada. Foi um áudio, sem número, sem origem. Eu apertei para ouvir. A mesma voz calma falou: "Observe." Eu engoli seco. Olhei novamente pela janela. Uma das pessoas na rua começou a se mover. Não como alguém que decide andar, mas como alguém que é puxado por fios invisíveis. Ela virou lentamente a cabeça e ficou olhando diretamente para a minha janela. Mesmo no escuro, eu sabia que ela estava me vendo. Meu coração acelerou. Mais pessoas começaram a virar o rosto, uma por uma, todas me encarando. Nenhuma expressão, nenhum piscar, nenhum gesto. E então todas falaram ao mesmo tempo, sem abrir a boca. Eu ouvi dentro da minha cabeça: "Você também está esperando." Eu me afastei da janela, cambaleando. "Esperando o quê?" Eu murmurei. O celular vibrou. Mensagem nova. Segunda etapa iniciada. Eu senti uma tontura forte. Me apoiei na parede. O ar ficou mais frio. Eu corri para o espelho do corredor. Meu reflexo estava lá, mas havia algo errado. As pessoas que estavam na rua apareciam atrás de mim no espelho, não na janela, no reflexo. Alinhadas, imóveis, todas olhando para mim. Eu virei rapidamente. Não havia ninguém no corredor, mas no espelho. Elas continuavam lá. Então meu reflexo fez algo que eu não fiz. Ele sorriu, lentamente. Um sorriso leve, calmo, aceitando. Eu toquei meu rosto. No espelho, ele não tocou. Ele apenas continuou sorrindo. E então falou, sem mover os lábios: "Você sempre soube." Uma lembrança atravessou minha mente como um raio. Eu tinha feito coisas pequenas, erradas, mentiras, traições, escolhas egoístas, nada que eu considerasse imperdoável. Mas e se não fosse sobre gravidade? E se fosse sobre consciência? O celular vibrou novamente. 0333. Você acredita no inferno? Eu congelei. Eu acreditava. Desde criança, sempre ouvi que quem faz coisas erradas paga depois da morte. Mas e se não fosse depois? E se o julgamento começasse enquanto ainda se respira? O reflexo inclinou a cabeça. Não estamos aqui para punir. A voz agora vinha de todos os lugares. Estamos aqui para revelar. O ar ficou pesado. A temperatura caiu ainda mais. E então as pessoas do reflexo começaram a se mover. Saindo do espelho, passando pela superfície como se fosse água. Uma por uma, entrando no corredor atrás de mim. Eu não conseguia correr. Não conseguia gritar. E quando senti a primeira mão tocar meu ombro, meu celular vibrou pela 4ª vez. Terceira etapa em andamento. E eu entendi. A chamada do inferno não era um aviso de morte. Era um processo. E ele já tinha começado. A mão que tocou meu ombro não era quente. Não era fria. Era neutra. Como se não pertencesse a nenhum corpo vivo. Eu senti os dedos pressionarem levemente minha pele e naquele instante todas as outras presenças começaram a se aproximar. Não faziam barulho ao andar. Não respiravam. Não piscavam. Eu conseguia sentir cada uma delas atrás de mim. E o pior, eu sabia que eram pessoas. Não criaturas. Não demônios. Pessoas. Meu celular vibrou novamente. 0334. Eu não olhei. Eu já sabia que seria outra mensagem. Outra etapa. Outra confirmação. A voz que antes vinha pelo telefone agora ecoava diretamente dentro da minha cabeça. O inferno não é um lugar para onde você vai. É um lugar que se aproxima. Eu tentei me soltar, mas a mão no meu ombro apertou um pouco mais. Outra mão tocou meu outro braço. E então mais. Como se estivessem me posicionando, alinhando, preparando.
Eu senti meu corpo ser virado lentamente para frente. Fiquei de frente para o espelho outra vez. Só que agora, eu não estava sozinho no reflexo. Atrás de mim, dezenas de pessoas estavam perfeitamente organizadas, em fileiras, olhando para frente. O reflexo não mostrava meu quarto. Mostrava aquele lugar escuro que eu tinha visto no sonho. Sem chão, sem céu, só vazio. E no meio daquele vazio, um espaço aberto, do tamanho exato do meu corpo. Você acredita que o inferno é punição? A voz continuou. Mas ele é consequência. Meu reflexo deu um passo à frente. Eu não me movi. Ele saiu da superfície do espelho como se atravessasse uma cortina líquida. Agora havia dois de mim no quarto. Um parado, outro sorrindo levemente. O outro eu me observou com uma calma perturbadora. Você sempre soube, ele repetiu. Soube o quê? Eu finalmente consegui perguntar. Ele inclinou a cabeça. Que não é preciso morrer para ser julgado. As pessoas atrás de mim começaram a falar ao mesmo tempo. Não em gritos, mas em frases fragmentadas. Você ignorou, você escolheu, você sabia, você sentiu. Memórias começaram a invadir minha mente. Momentos pequenos, escolhas rápidas. Situações em que eu podia ter feito diferente, mas não fiz. Nada que eu achasse monstruoso, mas cada decisão parecia ganhar peso ali. O outro eu se aproximou, encostou o dedo no meu peito, exatamente sobre o coração. E então eu ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um som de telefone tocando, mas não vinha do celular. Vinha de dentro de mim. 3 toques. Pausa. 3 toques. Pausa. O chamado nunca foi externo, ele disse. Você carrega um número. Eu comecei a entender algo muito pior. A ligação não vinha do inferno. Ela vinha da consciência, mas não uma consciência comum. Era como se algo tivesse acesso a cada pensamento oculto, cada arrependimento ignorado, cada culpa abafada. O inferno não era fogo, era lucidez. E a lucidez absoluta é insuportável. Meu celular vibrou novamente. Eu finalmente olhei. Earth 336. Mensagem. Última fase iniciada. O outro eu sorriu. As pessoas atrás de mim começaram a andar. Não em minha direção, mas em direção ao espelho, uma por uma, atravessando a superfície e ocupando seus lugares naquele vazio infinito. Meu reflexo começou a desaparecer. O quarto ficou mais escuro. As paredes pareceram se afastar. Então eu senti o chão sumir sob meus pés. Não caí. Eu fui reposicionado, em pé, imóvel, olhando para frente. O mesmo vazio que eu tinha visto antes agora estava diante de mim. E atrás eu senti presenças se organizando, alinhadas e esperando. O telefone dentro do meu peito tocou novamente. Mas dessa vez, alguém atendeu. E a voz que respondeu foi a minha. Confirmado. O vazio começou a se fechar ao meu redor. E eu percebi a verdade final daquela etapa. A chamada do inferno não era para levar meu corpo. Era para colocar minha consciência exatamente onde ela sempre soube que estaria. E o processo ainda não tinha terminado. O vazio não tinha chão, mas eu permanecia em pé. Não havia luz, mas eu enxergava. Não havia som, mas eu ouvia. Atrás de mim, as presenças estavam organizadas em fileiras perfeitas. Eu não precisava virar para saber que eram incontáveis. Eu sentia cada uma como uma pressão leve nas costas. Como olhares fixos que não piscam nunca. O telefone dentro do meu peito parou de tocar. Agora havia apenas silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, era expectativa. À minha frente, o vazio começou a ganhar forma. Não se transformou em fogo, não se transformou em demônios, não se transformou em nada religioso. Ele se transformou em cenas, momentos da minha vida. Não os piores, não os mais dramáticos, os pequenos. A mentira que contei para evitar consequências. A vez em que virei o rosto para não ajudar. A decisão que beneficiou apenas a mim. A palavra que eu sabia que machucaria, mas disse mesmo assim. Cada cena surgia diante de mim em tamanho real. Eu não assistia, eu revivia. Sentia exatamente o que senti naquele momento. Mas havia algo diferente. Eu também sentia o outro lado. Sentia a decepção, sentia o impacto. Sentia o efeito invisível que cada pequena escolha causou. Meu corpo começou a tremer. Não era dor física, era percepção ampliada. A voz voltou.
Não vinha de trás, não vinha de frente, vinha de dentro. O inferno não pune atos, ele revela pesos. As cenas começaram a se sobrepor, uma atrás da outra, mais rápidas, mais intensas. Eu percebi que não era uma lista de erros, era uma soma. Cada escolha deixava uma marca, e essas marcas formavam algo. Uma estrutura, uma identidade. O vazio se reorganizou, e diante de mim surgiu uma porta. Simples, sem maçaneta, sem inscrição, mas eu sabia o que havia do outro lado. Não era fogo, era continuidade. Eu tentei me mover, não consegui. Algo atrás de mim começou a avançar, passos sincronizados. As presenças começaram a se aproximar. Eu finalmente virei a cabeça e vi. Cada pessoa ali tinha o meu rosto. Não idêntico, mas versões. Versões de quem eu poderia ter sido. Versões que fizeram escolhas diferentes. Algumas tinham expressão leve, outras tinham um olhar pesado. E as que estavam mais próximas de mim eram as mais parecidas com quem eu sou. Uma delas parou ao meu lado, olhou para a porta, depois para mim, e falou com absoluta calma. Você acredita que o inferno é destino, mas ele é resultado. Eu senti algo apertar meu peito novamente. O telefone interno vibrou uma última vez. Não toque. Vibração, como confirmação final. O vazio atrás da porta começou a pulsar. Então eu percebi algo que me fez perder o ar. Eu não estava sendo levado para um lugar de tortura. Eu estava sendo levado para permanecer exatamente como eu sou. Sem distração, sem justificativa, sem desculpa, sem fuga. Consciência plena, eternamente. As versões atrás de mim começaram a se alinhar, formando um corredor. A porta se abriu sozinha. Não havia fogo, não havia escuridão absoluta. Havia apenas um espelho, gigante, sem fim, refletindo infinitamente a mesma imagem. Eu, e o reflexo não sorria, não chorava, apenas encarava. A voz ecoou pela última vez nessa fase. Você pediu justiça. Agora veja, eu não lembrava de ter pedido justiça, mas talvez todos peçam em algum momento. E naquele instante, eu entendi algo que me destruiu por dentro. O inferno que muitos acreditam existir depois da morte pode ser apenas o estado permanente de encarar quem você realmente foi. E a porta começou a se fechar atrás de mim. A maçaneta girou sem resistência. A porta se abriu lentamente, mas não revelou luz nem escuridão. Revelou continuidade. Eu estava de volta ao meu quarto, na minha cama, o celular ao meu lado. A madrugada ainda pesava no ar. O visor acendeu sozinho. 0317. O mesmo horário da primeira ligação. Minha respiração estava acelerada. Meu peito doía, mas eu estava vivo. Eu me sentei devagar. O quarto parecia normal demais, silencioso demais. Eu peguei o celular com mãos trêmulas. Nenhuma chamada registrada, nenhum número desconhecido, nenhum sinal de que aquilo tivesse acontecido. Eu ri, um riso nervoso. Talvez fosse só um sonho, um delírio, uma crise de ansiedade. Eu levantei e fui até o espelho do guarda-roupa. Meu reflexo me encarou. Normal, cansado, assustado, mas normal. Eu suspirei. Talvez fosse isso. Só um pesadelo muito real. Voltei para a cama, mas antes de deitar, algo me fez congelar. No criado mudo, havia algo que não estava ali antes. Um papel dobrado. Eu tinha certeza absoluta de que não estava ali. Eu peguei, minhas mãos começaram a suar. Abri lentamente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Agora você sabe. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Olhei ao redor do quarto. Tudo estava no lugar. Mas algo estava diferente. Não no ambiente, em mim. Eu conseguia perceber coisas que antes ignorava. Pequenas memórias surgiam com mais clareza. Pequenas atitudes pesavam mais. Era como se a consciência tivesse sido ampliada. Eu caminhei até a janela. A rua estava vazia, mas por um segundo, eu vi alguém parado do outro lado, imóvel, me observando. Quando pisquei, não havia ninguém. Meu celular vibrou. Dessa vez, não era número desconhecido. Era uma notificação comum. Mas o som não era o som padrão. Era o mesmo toque grave da chamada. Eu destravei a tela. Uma única mensagem, sem aplicativo identificado, sem remetente. Escolhas não são apagadas, são acumuladas. Eu larguei o celular. Meu coração disparou. Isso não tinha acabado.
Não era um aviso de morte. Não era um anúncio de condenação eterna. Era acompanhamento. A chamada não era para levar alguém ao inferno. Era para mostrar que o inferno começa quando você para de evoluir. E agora, eu sabia. A pior parte não era o espelho. Não era o vazio. Não era as versões alternativas. Era viver sabendo exatamente quem você é e ter que decidir todos os dias se vai continuar sendo assim. O telefone vibrou novamente, mas dessa vez eu não olhei. Eu não precisava. Eu já entendia. A chamada do inferno nunca foi sobre morrer. Foi sobre acordar. E algumas pessoas preferem não atender. Eu fiquei parado no meio do quarto. O celular ainda vibrava sobre a cama, mas eu não tocava. Eu já tinha entendido. A chamada não era uma ameaça externa. Era um lembrete interno. Eu caminhei lentamente até o espelho outra vez. Meu reflexo parecia mais atento, mais presente. Não havia distorção. Não havia sombra atrás de mim. Mas havia algo nos meus olhos que não estava ali antes. Consciência. E consciência pesa. Eu peguei o celular. A tela estava apagada. Sem notificações. Sem mensagem. Sem histórico. Nada. Se alguém visse, diria que eu estava inventando tudo. Talvez eu estivesse. Mas então, o ar do quarto ficou mais frio. Não gelado, mas denso, pesado. Como se alguém tivesse acabado de entrar. Eu ouvi um som. Não era o toque. Era a respiração. Atrás de mim. Lenta, controlada. Eu não virei imediatamente. Porque eu já sabia. Aquilo não vinha de fora. Vinha de dentro. Eu fechei os olhos. E as imagens voltaram. As pequenas escolhas. Os pequenos egoísmos. As omissões. As mentiras convenientes. As vezes que eu poderia ter sido melhor, mas escolhi ser confortável. O inferno não era fogo. Era repetição. Era acordar todos os dias com a chance de mudar. E escolher não mudar. O telefone vibrou pela última vez. Um único toque. Eu atendi. Não levei o celular ao ouvido. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Calma. Firme. Sem ódio. Você não foi condenado. Silêncio. Você foi informado. Minha garganta secou. Cada pessoa recebe a chamada uma vez na vida. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Alguns ignoram. Alguns esquecem. Alguns fingem que foi sonho. A respiração atrás de mim ficou mais próxima. Poucos entendem. O ar ficou ainda mais pesado. E quase ninguém muda. O telefone desligou. O quarto voltou ao normal. O frio desapareceu. A presença sumiu. Mas algo tinha sido deixado. Não um papel. Não uma marca. Uma certeza. Eu nunca mais poderia dizer que não sabia. Nunca mais poderia fingir que não percebia. Porque agora eu entendia. O inferno que muitos acreditam existir depois da morte é apenas a continuação de quem você escolheu ser em vida. E se você passa anos ignorando sua própria consciência, a eternidade é só a versão ampliada disso. Eu olhei para o espelho pela última vez naquela noite. Meu reflexo me encarou. E dessa vez, ele sorriu de leve. Não porque estava feliz, mas porque sabia que agora a decisão era minha. O telefone nunca mais tocou. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, eu sinto aquela vibração leve no peito. Não como ameaça, mas como aviso. A chamada do inferno não é sobre para onde você vai. É sobre quem você está se tornando. E a pergunta que fica, quando o seu telefone tocar, você vai atender?